Olá, pessoal. Meu nome é Denise Carlos, eu sou aqui do canal Quase Teóloga. Nós temos também um blog, que é o Quase Teóloga. Entra lá, tem textos muito bons. E eu tô aqui com a minha best, minha amiga, a Mary Helen Rodrigues, a Meire. Meire, se apresente, por favor. Olá, pessoal, eu sou a Meire, para os mais íntimos, então deixo vocês me chamarem de Meire. Sou a Meire Rodrigues, a gente está aqui junta no Quase Teóloga para a gente falar de várias coisas interessantes, além de teologia, claro, que é a nossa paixão. Então, já manda esse link para alguém, já dá um like. Se você não gostar do nosso vídeo no final, não precisa dar dislike, é só tirar o seu like, que tá tudo certo. Mas a gente espera que você goste, porque a gente vai falar de coisas bastante interessantes. Beth, conta pro povo aí por que a gente escolheu falar de mulheres relevantes esse mês. A gente está iniciando o mês da Reforma, e para os protestantes é um mês muito marcante, porque é o mês de aniversário da Reforma, né? A data escolhida é 31 de outubro, lá em 1517, quando Lutero ele afixou as 95 teses ali em Wittenberg. Então, esse é um mês que protestantes gostam de falar sobre a Reforma protestante. Entretanto, muitos falam de muitos reformadores, alguns falam de alguns pré-reformadores, e para variar, a galera não gosta muito de falar sobre mulheres, né? Tem pouco material, realmente, de fato tem pouco material, e nós escolhemos iniciar por três pré-reformadoras, vamos colocar assim dessa maneira, que viveram ali entre o século XIV e o século XV, e são três mulheres muito interessantes, elas viveram na mesma região e tudo mais. E a gente decidiu falar um pouco dessas mulheres ao longo da reforma, e a gente pretende continuar depois no período pós-reforma, e nós entendemos que essas mulheres relevantes, elas não estão ali do mesmo jeito que havia mulheres muito relevantes pré-reforma, Idade Média, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, início do cristianismo, até os tempos imemoriáveis, também existem mulheres relevantes no período pós-reforma, e a gente quer continuar falando delas. Inclusive, atualmente, nós somos mulheres Inclusive, relevantes, atualmente. gente. E não é que a gente tenha alguma coisa contra Lutero, Calvino, John Hus, nada contra eles, eles estão bem lá no lugarzinho deles. Mas como se fala pouco de mulheres, e nós somos mulheres, mas esse canal não é só para mulheres, nós queremos falar delas, né? Já que fala-se pouco, a gente quer dar voz a essas mulheres. Então, como a Beth falou, essas mulheres nasceram entre o século XIV e o século XV, né? Nasceram e viveram nesse período. E o que estava acontecendo nesse período aí do século XIV e século XV? Ainda é a Idade Média, né? A Idade Média começa no século V e vai até o século XV, então elas estão no finalzinho da Idade Média. E se a gente tivesse que definir um período para terminar a Idade Média, seria 1453 com a queda do Império Bizantino. Mas a Idade Média ela durou, ela foi até determinado período em lugares diferentes. Tem lugares que já tinha terminado, tem lugares que ainda perdurou. Então, por isso que se define até o final do século XV a Idade Média. E a Idade Média é um período, o século XV especificamente, é um século de muitas transformações, é o século do Renascimento, arte, cultura, filosofia, as coisas começam a brotar, né? Mas existe uma ideia também muito construída durante muito tempo em que a Idade Média era a Idade das Trevas. Também não é bem assim. É importante a gente nem muito ao céu, nem muito ao inferno, já que a gente está falando de teologia. Mas a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da Idade Média sendo um período tão tenebroso assim. Era um período difícil, sim, para as mulheres, um período de violência, mas elas tinham uma certa liberdade de atuação. É interessante a gente pensar que esse período dessas três mulheres que a gente vai falar hoje, ele é um período de transição, e falando um pouco da biografia delas, a gente vai entender um pouco mais de como se deu essa transição, né? E a gente, às vezes, tem ideias, quando a gente pensa em história, assim como a gente pensa em vários outros aspectos da vida e de qualquer área de conhecimento, em grandes blocos uniformes. Então, o cristianismo primitivo era dessa maneira, e ali o início da período os primeiros séculos ali, antes de iniciar a Idade Média, era um bloco uniforme, aí virou uma chavinha e toda a Europa virou a Idade Média de uma maneira uniforme, durou 1000 anos, e aí depois virou outra chavinha, e aí a Reforma virou outro bloco, a Idade Moderna virou outro bloco. E não é assim, né? Diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes lugares, mesmo dentro da Europa, elas agiam de formas diferentes,
viviam de formas muito diferentes, de formas muito distintas. E por ser um período de transição, a gente vai ver aspectos muito fortes, que eram muito fortes no medievalismo, e que eles vieram a se tornar muito fortes no período da Idade Moderna, ali no período Reforma e Pós-Reforma. Então, é muito interessante a gente estudar esses fenômenos, e a gente entende que não é só a nossa época que é cheia de efervescências e de várias mudanças, de várias coisas acontecendo, né? O mundo, ele é dessa maneira. E não ia ser diferente nesse período de transição. O século XV é um período de muita expansão marítima, né? Existe a descoberta das Américas, inclusive o Brasil é descoberto, ou melhor, colonizado em 1500, e esse período é um período de transformações, como a gente falou, e realmente essas transformações elas não são uniformes. E tem um livro da Regine Pernod que chama O Mito da Idade Média, que mostra um pouco dessas transformações, mostrando que ela não é esse bloco que você comentou, não é um bloco, não é definido isso vai mudando tanto na Europa quanto em outros lugares de forma gradual, essa mudança acontece. E como que era a vida das mulheres nesse período? Se a gente parar para pensar, nunca foi fácil ser mulher em nenhum século. Inclusive atualmente. Maldita Eva! Mas se a gente pensa assim, né? Nesse período, as mulheres elas costumavam ter 3 grandes lugares, assim, né? A vida doméstica, seja trabalhando no meio doméstico, seja como uma dona de casa, prostituição, que era uma maneira muito fácil, entre muitas aspas, né? Muitas aspas, fácil, e um atalho para ganhar dinheiro e uma certa independência. E muitas mulheres elas iam para os mosteiros, né, para os conventos, porque era uma maneira delas se livrarem de casamentos, de vários filhos, porque naquela época a gente não tinha hospitalzinho, né, gente? A gente não tinha cesárea, a gente não tinha Tinha as anestesia. parteiras, né? Tinha só as parteiras, que era um negócio muito doido. Então, era um período muito difícil de viver e de ser mulher, né? Porque muitas mulheres elas morriam, enfim. Isso de uma maneira bem generalista, né? Porque quando as mulheres elas casavam, muitas vezes elas trabalhavam e acabavam absorvendo a profissão dos maridos. Então, às vezes, elas trabalhavam, mas era um negócio de família. E, então, assim, não é que essa coisinha de mulher era dona de casa desde sempre, gente, isso aí é historinha da carochinha, isso não existe. Realmente, elas trabalhavam, as camponesas tinham suas próprias terras, elas eram pedreiras, elas faziam vários trabalhos, não eram só as donas de casa, né? Só as esposas. Óbvio que havia uma cultura que a mulher era mais suscetível ao pecado por causa da questão da Eva, e sempre era apresentada a figura da Virgem Maria para que fosse um modelo para as mulheres daquela época. Mas elas já eram vaidosas. Pelo que eu li, elas já se depilavam, passavam um pó vermelho na boca. A Beth hoje está com um batom maravilhoso vermelho. Cuidavam dos cabelos, né, das mãos, do rosto. Então havia todo um tratamento estético para as mulheres. Elas eram criadas para serem, teoricamente, mulheres do lar, mas elas tinham as atividades, elas trabalhavam sim, não era restrito. Inclusive, na Idade Média, elas tinham até uma liberdade maior de atuação do que depois que passou a Idade Média, até no período da Reforma Protestante, já no século XVI. Elas tinham uma atuação política forte, muitas mulheres que eram nobres, elas usavam dessa influência, muitas mulheres que eram místicas durante o período medieval, elas tinham uma notoriedade eclesiástica, elas não tinham o mesmo peso que, como eu posso dizer, não é que elas não tinham o mesmo peso, mas elas não foram registradas, digamos assim, da mesma maneira como muitos homens, por exemplo, se a gente for estudar, quando a gente estuda a história do cristianismo, 99% do tempo nós estamos estudando escritos de homens, e dificilmente existe registros de escritos de mulheres. Elas não faziam isso? Claro que não, elas faziam muito isso. Só que era muito no âmbito feminino mesmo. Desde o começo da igreja, lá no cristianismo primitivo, muitas mulheres evangelizavam e cuidavam de outras mulheres. E isso acabava ficando por ali mesmo. E em certos períodos, em certos círculos, as mulheres elas não podiam estudar. Então, mulheres que eram muito ricas podiam ter uma educação formal, com tutoras e tudo mais. Ou então elas iam para os conventos, que também, além de ser uma maneira de fugir de 1000 partos... Era uma forma de estudar, né?
era uma forma de estudar. Então, essa ideia de que a Idade Média ela era uma idade toda trevosa e, oh meu Deus, o pessoal só pensa em Inquisição e em fogueira, não é bem assim que a banda tocou na realidade. E a Inquisição só se recrudesceu, né? Só piorou depois da Reforma Protestante. E era mais uma busca contra as heresias dentro do próprio cristianismo e nem tanto contra as mulheres. A gente até falou das parteiras. Havia cesariana já nessa época, imagina sem anestesia. Elas usavam ungüentos. Só que esse conhecimento de ervas era passado de mãe para filha. Só que chegou um tempo que essas curandeiras, né, essas mulheres que conheciam chás e ervas, elas começaram a ser taxadas de bruxas e a ser queimadas, né? Mas era muito comum que as mulheres aprendessem esse ofício e aprendessem a trabalhar com ervas, com chás e etc., justamente para esses períodos. Não haviam remédios como é no dia de hoje. Então, era interessante, era um conhecimento muito útil para a época. Então, a gente para observar esses aspectos. Eu não fazia ideia que existia cesariana nessa época. Para mim, não existia mesmo. mas é muito legal a gente estudar e trazer essas informações, porque realmente, a gente não sabe dessas coisas. Primeiro porque a gente tem uma educação deficiente, e também porque às vezes a gente não tem muito interesse de buscar além daquilo, a gente já recebe pouco, e aí não tem interesse em buscar, aí que o negócio fica feio mesmo. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, a gente começa a descobrir uma riqueza de pessoas, de cultura e de coisas que a gente achava que nasceram sei lá, final do século XX, e elas estão aí desde 1400, sabe? Pois é. Então, questão de ideias, de tecnologias, de medicinas, nossa, foi ótimo. De coisas medicinais, de fármacos, várias coisas, a gente acha que é uma coisa muito inovadora, é muito novo, e tá muito recente, mas não. Enfim, na verdade, a gente está se enganando, né? A gente está achando que a gente é a última bolacha do pacote, que descobrimos o universo agora, e na verdade ele está aí desde que as Índias eram Índias. Exatamente. Desde que o mundo é mundo, você acha que esse negócio de depilação é uma coisa do século XX? Ô, querida. Pois é, não é. Elas já se depilavam, já passavam batom vermelho, já cuidavam da pele. E o loiro já era a opção da maioria das mulheres da Idade Média. Meu cabelo tá roxo agora, mas ele vai roxo, tem que ficar loira de novo. Porque, antes de ficar roxo, eu tive que ficar loira. Então já era a maior opção das mulheres na época era tingir o cabelo de loiro. Mas, loiras à parte, a gente quer entrar nas nossas mulheres. Então, a gente vai falar aí da primeira 3. E a gente vai falar da nossa primeira mulher aí, a Beth, fale o nome dela. Vamos ver se vai sair. Anna von Frimburg. Os alemães batem palmas, os tchecos batem palmas, o leste europeu muito bom. Mas por via das dúvidas eu coloquei aí para você ver como se escreve e poder pesquisar um pouco mais a vida dela. Apesar de a gente não ter achado muito material. Sim, a nossa principal fonte da biografia dessas mulheres é um site alemão, que ele foi feito por mulheres. Eu fiquei treinando a pronúncia do nome do site, porque ele é alemão, mas se você usa... Vai conseguir, tô torcendo por você. Mas se você usa, por exemplo, o Google Chrome, ele traduz. Obviamente, eu não sei se é uma tradução maravilhosa, mas é uma tradução que funciona para mim. O nome do site eu não sei falar 500 em alemão, mas é isso aí. Só com 500 lá. E é 500 anos da Reforma. Isso em alemão, mas eu não sei falar isso. Mas é Frauen und Reformation.de. Então é Frauen-Reformation.de, que é de Nossa, que alemão. luxo! Gente, sou bilíngue, poliglota. Mas se você joga lá... Depois a gente pode deixar o link aqui embaixo. E por que eu tô falando desse site? Porque ele é muito legal, ele inclusive está me ajudando muito na minha dissertação em pesquisas sobre mulheres. Ele é um site muito rico e ele traz biografias de mulheres. Inclusive, deixa eu te atrapalhar para fazer um parêntese. A gente vai fazer um outro vídeo para falar sobre a pesquisa da Meire, porque ela é mestrando em Ciências da Religião na PUC, e também vai falar da minha pesquisa, porque eu sou pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tem muita coisa.
A minha iniciação científica tá muito legal. Mas vamos voltar às nossas mulheres, a Ana von Frimburg. Vamos fazer propaganda, né? Me contratem, por favor, me contratem! Então, esse site, ele tem um mapa. A gente vai colocar aqui embaixo ele, bonitinho, para você não precisar ficar sofrendo e tentar achar um site em alemão. E tem algumas abinhas nele, e tem uma aba Mulheres da Reforma. Você entrando nessa aba, ele vai abrir um mapa, e tem vários pontinhos, assim, de localização. Cada pontinho daquele é uma mulher. E tem lá desde 1400, 1500, 1600, é separado por século. Até os dias atuais, elas estão sempre alimentando esse site. E é um site muito Inclusive, legal. 2021 tem lá, Denise Carlos, Mariellen Rodrigues. Mentira, não tem não, mas vai ter. Quem dera, né? Já pensou chegar nas pesquisadoras alemãs ali? Oh, meu Deus. Atravessar o Atlântico. E é um site muito legal. São mulheres que escreveram essas biografias. Tem biografia complementar, claro, em alemão, em inglês, em outras línguas que nós não somos capazes de ler ainda, mas um dia, quem sabe. E é muito legal. Então, você consegue visualizar onde elas estavam, você consegue visualizar os nomes delas, as que têm alguma imagem referente a elas, que são poucas, mas elas aparecem também. Então, acho que é uma fonte de inicial muito legal. E mais para o fim da live, a gente vai falar de alguns livros também, uma bibliografia básica, para você procurar um pouco mais sobre mulheres ao longo da igreja. E eu acho que isso é muito interessante, porque é de uma riqueza o que essas mulheres fizeram, e é muito legal e é muito gostoso. Mesmo que a gente não concorde, por exemplo, com tudo que elas acreditaram, com tudo que elas pregaram, a gente não precisa concordar. Mas conhecê-las é muito importante para a gente exatamente saber o que essas mulheres fizeram, saber como a história do cristianismo ela é muito rica, saber como é muito diverso, como a história ela é incrível. Então, assim, já estou falando demais, estou falando apaixonadamente. Depois de teologia, é apaixonante. É apaixonante, Best. Cara, história, depois de teologia, história é o segundo amor da minha vida, é o amante. Eu tô descobrindo história, eu detestava história na escola, mas eu acho que é porque eu não gostava da professora. Mas depois que eu entrei em teologia e comecei a estudar a história do cristianismo é tudo. Mas enfim, vamos falar da Ana. Nasceu ali por mais ou menos em 1370, a Ana, minha amiga. Eu já falava, nossa, né? Elas vão ficar todas nossas amigas, viu, gente? E enquanto muitas pessoas elas acham que a primeira grande tradução oficial, e oh meu Deus, foi lá com Lutero, ela junto com o marido dela, que tem um nome em tcheco que eu sou incapaz de pronunciar. Então eu vou falar o marido da Pedro. Ana. É o Pedro. O meu também é Pedro. E, enfim, e ela tem um filho também que se chama Pedro. E ela viveu ali, enfim. E ela, juntamente com Pedro, grande Pedro, eles fizeram uma tradução da Bíblia para o tcheco. Então, você vê, não foi só lá na Alemanha que houve uma tradução. Isso foi tipo, 100 anos antes, quase, de Lutero, que eles fizeram essa tradução. E era uma Bíblia bem ornamentada. Pelas minhas pesquisas aqui, diz que elas eram com joias, cravadas com joias. Então, era um negócio muito rico, porque eles tinham dinheiro, né? Burguês é isso. Gente que tem dinheiro faz o quê? Coisa de gente que tem dinheiro. Eu uso a Bíblia que eu peguei de graça na minha colação de graça do Mackenzie. Eu uso a Bíblia do Mackenzie. Amo, gente, amo. Tenho várias, inclusive. Tem aquelas da BU, que elas davam com a capinha mole. Nossa, fiz coleção. É que eu fui dando pro povo, mas eu morro de ciúme a minha da colação de grau. Tão linda ela. Enfim. Então, era uma Bíblia que ela teve um peso. Logicamente que eram poucas pessoas que tinham um amplo acesso à educação, pouquíssimas pessoas sabiam de fato ler, mas era um passo muito grande e era uma coisa muito boa. E é interessante falar da Ana, que não dá para falar da Ana sem falar do marido dela. Eles tinham e por algumas mulheres que eu estava pesquisando, muitas das mulheres tinham um relacionamento muito parecido, né, um estilo de relacionamento muito parecido, que é um relacionamento que tinha um pé de igualdade. Então, assim, não era que o homem, ele mandava e a mulher, ela calava. Muitos deles, eles tinham um relacionamento de pé de igualdade muito saudável, pelo que a história inclusive, conta. Nessa biografia, né, que a gente leu, vem sinalizado, todas as vezes que se falam da Ana, se fala do Pedro. É como se eles estivessem caminhando o tempo todo junto,
um do lado do outro, não é um à frente do outro, mas um ao lado do outro. E a gente está falando de finalzinho do século XV. Finalzinho do século XIV, início do século XV. Então, assim, não é um relacionamento do Instagram do século XXI. É um relacionamento real. E isso é muito interessante, porque juntos eles juntos eles faziam alguns trabalhos de evangelização, e eles eram da comunidade de Belém, que era a comunidade no qual John Hus, que foi um pré-reformador muitíssimo importante, que ele foi queimado vivo mais ou menos um século antes da Reforma Protestante de 1500. O Ganso. Assim, né? É o Ganso que profetizou o Martim Lutero. Exatamente. Para quem não sabe, o Ganso é que Hus significa ganso. Sim. E aí, quando John Hus, ele fala que eles estariam matando um ganso, mas 102 anos depois, ele não falou 102 anos depois, mas ele disse que viria uma fênix que não poderia ser calada. Então, 102 anos depois veio Martim Lutero com a Reforma Protestante. Então, segundo a tradição protestante, tem uns protestantes mais céticos que não gostam muito dessa história, mas eu sou uma protestante muito legal que gosta dessa história. Eu também gosto. E a Ana e o Pedro, eles faziam parte dessa comunidade. E o que é muito interessante dessa comunidade que eles faziam parte, não era uma comunidade católica, e era muito parecido com um galpão, o que eles se reuniam, e eles tinham moldes muito parecidos ali com o cristianismo primitivo, com o cristianismo neotestamentário, que era uma comunidade muito mais simples, porque se a gente pensar na estrutura e na instituição da Igreja Católica, ali, que ela foi crescendo durante o medievo, ela se tornou uma instituição gigantesca, né? Ela ainda é uma instituição gigantesca, para os seus fiéis, com peso de monarquia, de fato. Pelo menos esse é o entendimento que eu e muitos outros teólogos têm, não só teólogos, né, mas sociólogos e antropólogos também. Então, sim, porque é o sistema papal praticamente como um sistema de monarquia de Roma, né? Dentro da... É tudo centralizado e tudo mais. Então, vem uma comunidade ali perto da região de Praga, muito simples, muito, muito, muito simples, em que tinham pessoas nobres e tudo mais, e não é à toa que John Hus ele foi queimado em Constança em 1415. Ele foi queimado, 1415. Ele foi queimado ali em Constança exatamente porque ele tinha ideias que foram muito desenvolvidas. E eu acho que mesmo pessoas notáveis, tanto homens quanto mulheres, de qualquer época da história, eles nunca fizeram isso sozinhos. Eles sempre tiveram outras pessoas, eles sempre tiveram uma comunidade, eles sempre tiveram alguém acompanhando, porque eu não consigo fazer nada. As pessoas podem olhar para o meu Lattes e falar, nossa, ela tem Mackenzie PUC, mas eu não faria nada, teria feito nada sem meus pais, sem meus irmãos, sem meus amigos. Sim, é necessário então, um apoio. Até Jesus Cristo precisou de uma galera, e teve muitas mulheres que o auxiliaram, que financiaram a sua obra. E então a gente não está falando só de Idade Média, a gente está falando desde a igreja primitiva, desde Jesus Cristo lá, haviam mulheres que o acompanhavam, que o financiavam e que acreditavam naquilo que era pregado por ele, que seguiam ele. Ele tinha muitos seguidores. Era um influenciador, não digital, mas era um super influenciador. Então, você vê, eu acho que é muito legal a gente falar dessas mulheres que possuem um relacionamento e tinham um relacionamento que era um bom relacionamento, porque a Joana teve que é a terceira que a gente vai falar, ela teve um bom relacionamento também. E isso, eu acho isso muito incrível, porque agora falando um pouco no crentez, eu vejo que isso é muita graça de Deus, e acredito que quando Deus ele fez lá em Gênesis 1, o homem e a mulher, macho e fêmea, fez a sua imagem, foi para ser dessa maneira, e não necessariamente só dentro do casamento, né? Eu acredito que homens e mulheres, eles devam trabalhar juntos para o reino de Deus. Então, você vê, a gente está falando de um período em que ninguém imaginaria que esse tipo de coisa acontecesse. Todo mundo acha que homens eram maus e as mulheres eram coitadas, e muitas pessoas eram assim mesmo. Mas os homens são maus e as mulheres são más em qualquer época do Exatamente. Vai ser ruim, né? Não me vai ser ruim. Gente. Então, e uma coisa que eu achei legal nessa biografia é que o Pedro devia confiar muito na Ana, porque ela dava conselhos para o rei, né? Sim. Ela tinha uma influência política forte. Ela dava conselhos, e os inimigos do rei ficavam incomodados, que ele falava, ele não deveria ouvir tanto o conselho da esposa do Pedro, mas respeitar os políticos oficiais, porque
a Ana dava conselhos ao rei. Então, assim, esse relacionamento dela com Pedro era um relacionamento muito seguro, porque ela ia lá e ela conversava com o rei. Ele não tá preocupado que ela ia se apaixonar pelo rei, que ela ia fazer qualquer outra coisa, né? Coisas e se do tava, pensamento escondia bem. Né? Então, a influência dessa mulher ela é tamanha que ela dava conselhos até para o rei da época, que era o Venceslau IV. Isso é muito, muito legal. Porque o Pedro, ele tinha um cargo, ele era, acho que era presidente, não sei se é esse o nome certo, da Casa da Moeda, ali da região. Então, desculpa. Então, ele tinha muita influência e ele andava nesses círculos políticos. Isso não quer dizer que ela ficava forçando as coisas, mas para o rei pedir conselho para ela e para o rei ouvir a ponto de incomodar outras pessoas, imagina a sabedoria e o cuidado que essa mulher tinha para fazer isso, né? Então é muito incrível isso, porque ela foi uma mulher de atividade política, tanto que a última notícia que se tem dela é lá em 1450, ela assinando um tratado político junto com os filhos e outras pessoas ali da cidade. Então, até o fim da vida dela, até onde a gente sabe, ela teve uma influência política grande. Então, ela teve uma influência política, ela teve uma influência eclesiástica, ela teve uma influência financeira. Então, ela foi uma mulher muito notável, né? E ela deveria, sim, estar, assim como muitas outras mulheres, ao lado de muitos outros grandes homens. Porque eu acho que existe um certo problema no protestantismo, que eles têm um negócio com a reforma, como se a gente não tivesse começado em 1517, né? Só que não, gente. Tem 1500 anos de cristianismo antes. E tem muita coisa para a gente estudar, e muita coisa para a gente aprender. E olhar para essas mulheres, porque todas as vezes que eu olho para essas mulheres, eu fico muito admirada, mesmo que eu discorde da teologia delas, mesmo que eu discorde de certos posicionamentos, primeiro porque elas são filhas do seu tempo, né? A gente não pode esquecer disso. Então, existem coisas que naquela época era aceito amplamente no cristianismo ocidental, e ela estava aceitando porque era aquilo mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai aprender com elas, ou que a gente não vai olhar e ver o quanto elas eram mulheres incríveis, e tudo que a gente pode aprender, tanto de maneira eclesiástica, devocional, quanto para as nossas profissões, que influência que a gente tem nas profissões que nós escolhemos seguir. A ideia, gente é uma boa profissional. A ideia desse canal é justamente isso, é olhar para essas mulheres, entender o que elas podem trazer para a nossa vida atualmente. É teologia para a vida. Eu estou aprendendo sobre a Ana. O que a Ana fez? Ela contribuiu, ela influenciou, ela deu conselhos e ela teve um bom relacionamento com o marido, ela caminhou lado a lado. Então, o que eu posso trazer para a minha vida que a Ana está me ensinando agora, que eu estou aprendendo sobre ela? Essa é a ideia do canal, Teologia para a Vida, né? Então, é muito interessante isso. Vamos passar para a próxima? Vamos passar para a próxima. A próxima é a Agnes. Agnes de Stiné. Vou usar o brasileiro mesmo, entendeu? É isso, tchecos chorem. Estamos no Brasil, vamos falar o seu nome assim. Ela tá se remexendo lá no caixão, pô. Agnes da Silva, né? Bom, vamos então entender como que foi a vida da Agnes. Agnes, ela nasceu ali pertinho da Ana. Elas eram, inclusive, irmãs da mesma igreja. As duas eram russitas, né? Elas eram do círculo de oração. Elas eram do círculo de oração. Ou da SAF. Nada contra, viu, irmãs? De todas as denominações, fiquem em paz. Que nós somos denominações muito diferentes aqui, inclusive. E assim como ela foi considerada uma beguina, né? Que era uma beata, beguina é só o nome para beata. E eu achei muito interessante, porque a Agnes, ela como contemporânea da Ana, era e estava vivendo uma outra pegada, vivendo na mesma época, na mesma comunidade. Elas nasceram, acredito que no mesmo ano, né, em 1370. Enquanto a Agnes, ela era ali a Ana, ela era mais ali do meio político, a Agnes, ela também era uma mulher de posse, também tinha grana, né? Pois é. E ela fundou uma casa muito próxima à comunidade de Belém, Capela de Belém, né, na verdade, o nome certo é Capela Exato. De Belém. Falaram aqui no meu ponto, ó, Capela de Belém, o nome certo, da comunidade ali de John Hus. E ela criou uma rede de apoio de mulheres ali. Então, ela era solteira, ela não se casou, e ela
uma beatinha, gente. Inclusive, ela não se casou porque ela ia herdar os livros do pai dela, né? Acho que eu acho um motivo muito justo. Eu acho um motivo justíssimo, inclusive. O pai dela fazia a tradução de livros, né? E compilados de obras teológicas. E ele disse que se ela não se casasse, ela herdaria os livros. Mas é muito interessante, porque você vê, era lógico que eu achei meio arbitrário, né? Mas quem sou eu? Sim. Talvez eu faça isso com meu filho. Mas a riqueza de conhecimento que ela tinha dentro da própria casa. E ela escrevia algumas coisas, o pai dela, inclusive, incentivou ela a escrever algumas coisas para entretenimento. E isso, antes de internet, né, televisão, as coisas eram um pouco diferentes. O entretenimento era ler mesmo. Olha só que interessantíssimo. Acho incrível, inclusive, incentivo, gente. Leiam como entretenimento, maravilhoso. E é muito interessante, porque ela criou uma comunidade de mulheres solteiras. E essas beguinas, elas eram conhecidas, assim, séculos não, né? Décadas antes, e elas foram conhecidas por serem místicas. Então, houve um certo período em determinados lugares da Europa que essas beguinas, elas foram perseguidas mesmo elas estando no seio católico. Porque elas não eram necessariamente religiosas, mas elas se juntavam e cultuavam e estudavam juntas, né? E tinham um certo conhecimento ali compartilhado. O que a gente chamaria hoje de movimentos para-eclesiásticos, né? Então, que eles não acontecem necessariamente dentro do seio de uma comunidade ou de uma instituição, mas ele acontece ali em paralelo, e as pessoas às vezes vão nos dois. Então, elas eram ali meio ecumênicas, um negócio meio doido, assim. Você fica achando que esse negócio de interdenominacional é uma coisa nova? Olha só. Fica achando que ecumênico chegou agora. Inclusive, você não tá se você sabendo for legal sobre ecumenismo, você vai saber que, meu filho, é pré-reforma, o buraco é bem mais embaixo. Mas, pois enfim, dá para fazer também um vídeo só sobre ecumenismo. Só sobre ecumenismo. Que é sensacional. Mas, só enfim. Que a gente já tem várias séries, Beth. Várias fotos, tudo anotando. Se prepara. Tudo anotando. É que eu vou falar de ecumenismo em parte da minha pesquisa também, né? Então, aguardem minha dissertação. E é muito interessante isso, porque essas beguinas, elas eram conhecidas em alguns lugares por serem místicas, essa pegada mais carismática e tudo mais. E isso estava ali numa comunidade, inserido também numa comunidade, que é a Capela de Belém, no período pré-reforma. Ela fez essa casa, que era uma comunidade que virou uma propriedade dessas mulheres, e elas iam meio que passando, assim, de geração em geração para várias mulheres. Então, elas tinham um lugar para viver em comunidade juntas, essas mulheres solteiras e viúvas e tudo mais. Elas não precisaram ir para o mosteiro. Elas não precisaram ir para o mosteiro. Então, elas eram um grupo de mulheres que se assemelhava muito a freiras, em alguns aspectos. Acho que principalmente pelo celibato, né? Seja porque elas não casaram ou porque elas enviuvaram e decidiram não se casar novamente. E elas tinham essa comunicação, essa convivência nessa casa, também nos moldes muito parecidos com alguns moldes do Novo Testamento. Eu já falo do Antigo Testamento, só que nunca, né, Miriam, pelo amor de Deus. Aqui chora ver essas coisas. Então, ela também auxiliava muito, ela também era próxima de John Hus. Então, você vê que era uma comunidade, a comunidade dele, ele teve uma influência muitíssimo forte, tanto que eles foram conhecidos como russitas posteriormente, e a Agnes estava lá, ela estava fazendo um trabalho de cristianismo prático, então, inclusive, o John Hus escreve para elas, né, para a comunidade das irmãs ao redor da Agnes, né, do conhecimento do caminho certo para a salvação, e ele chama Ouça Filhas, né, ele está falando diretamente para essas... Ele repete muito, né? Ele repete muito, chama elas de filhinhas várias vezes. Filhas, exatamente. Então, assim, é muito, muito próximo, muito legal essa ligação e esse pastoral, respeito. Né? É um carinho pastoral, esse respeito que ele tem pelas mulheres que acompanhavam a Agnes, que estavam ali ao redor dela aprendendo e até... Essa questão do cuidado pastoral é muito legal, porque a gente percebe o quanto os russitas foram influenciados, né, nesse processo, e o quanto John Hus fazia questão, mesmo no cárcere, ele estava ali mandando cartas e tratados e assim por diante. Lembra muito o Paulo moderno. Exatamente. A gente pensa junto. Pega no verde, pega no verde.
Ai, que amigas, mais que amigas friends. Então, você vê, é um negócio muito legal. E eu acho muito legal essa comunidade que a Agnes tem, essa casa que elas viviam, porque é muito diverso. Então, mesmo num movimento, vou chamar de movimento, dissente ali do catolicismo, mesmo dentro desse movimento não existe uniformidade. Então, eu acho que isso mostra pra gente que essa ideia de que todo presbiteriano é igual, todo pentecostal é igual, todo batista é igual, é uma tremenda de uma falácia. E isso não existe de agora. Eu tenho a teoria de que já desde o catolicismo romano, todas as ordens, elas eram denominações dentro do catolicismo. Porque era franciscano querendo brigar com agostiniano, e eram uns negócios assim, que para mim era toda denominação. Esse negócio de uniformidade do catolicismo, para mim, é balela. Então, esse negócio quando de uniformidade. Quando a gente for falar da última mulher que a gente vai falar, a gente vai ver um pouquinho da guerra que aconteceu entre os próprios hussitas. Olha só que interessantíssimo. Então, você vê, não existia uniformidade. É claro que às vezes dá BO, igual deu com a Joana e com a galerinha dela. Mas muitas vezes é uma coisa muito legal e é muito diversa. Então, eu acho tão besta quando existem as picuinhas de denominação ao longo da história e agora, atualmente, porque, gente, que é isso, cara? A gente só tem umas coisas. Gente, a Beth é minha Beth e eu não sou da mesma denominação que ela. Não, a Denise aí é toda carismática, toda irmã da Bleia, apesar de ela. Pentecostal mesmo, só não sou da Bleia. Nasci numa presbiteriana renovada. Daqui a pouco ela tá de coque pra fazer antena, pra falar com Deus. E eu sou uma batista reformada, com pé no presbiterianismo. Então você vê, eu sou do lado gelado da força, e nós é amiga, nós é best, e tá tudo certo. Pois é. E a gente aprende uma com a outra. Mas que a gente discorde. Exatamente. Porque eu acho que quando a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta de multiformas. Exatamente. Às vezes eu olho para essas denominações diferentes e para esses movimentos diferentes, e é claro que existem coisas que se conflitam, porque nem tudo é romance, nem tudo é beleza, nem tudo é Disney, né? Obviamente. Tem coisas que eu realmente não concordo com o irmão de outra denominação, mas não quer dizer que eu vou tacar eles na fogueira, embora às vezes dê vontade, mas não quer dizer que eu vou. Não me taca, não me taca. Não, você é minha besta, não. Talvez alguém da sua. Não, brincadeira, a gente não brincadeira. Vai sim, que eu já fui na sua. Não vou tacar ninguém na fogueira. E eu acho que a lição que a gente consegue aprender é que você consegue pensar diferente em certas formas, e não quer dizer também que você vai ser o oposto, né? Um presbiteriano não vai sobreviver numa igreja pentecostal, gente. Um presbiteriano do Brasil, assim, não vai. Eu sei que não vai. A menos que ele vire pentecostal de fato, ele não vai. Do mesmo jeito que um pentecostal não vai sobreviver numa igreja presbiteriana. Principalmente naquelas mais tradicionais que o culto parece uma missa, que eu adoro, que eu acho maravilhoso. Eu também, Tríplice amém, apesar de vir de uma presbiteriana, apesar de nascer numa presbiteriana continuista, eu tenho prazer no Tríplice Amém, eu tenho prazer no culto que parece uma missa. Adoro bênção apostólica. Eu até faço a mãozinha assim para receber bênção apostólica. Mas acho que o que me ajuda é essa questão de respeito à diversidade, né, dentro do meio cristão. E aí, acho isso muito bonito. A gente pode falar. Não, eu acho isso muito bonito quando não dá BO. Quando não dá BO. E a gente pode encerrar falando que a Agnes, ela incentivava muito essa questão da leitura, né? Não só a leitura da Bíblia, mas quanto a leitura dos livros, né? Ela herdou os livros, ela fazia questão que as pessoas lessem, né? Incentivava essa questão da leitura. Mas agora a gente vai falar da Joana, certo? A Joana. Encerramos a Agnes e vamos para a Joana. Como que fala o nome dela, Beth? Joana von Krajek. Muito bem. Esse aqui é meio russo. Krajek. Vamos para a última mulher da nosso episódio de hoje, Mulheres Relevantes. Eu espero que vocês estejam gostando até aqui. Espero que vocês deem o nosso like aí. E mais uma coisa, deixem comentários e dúvidas, né? Coloquem aí nos comentários que no próximo episódio a gente vai iniciar respondendo ou lendo os seus comentários. Então pode elogiar, pode dar sugestões, fiquem à vontade, tirem dúvidas, né? O que a gente quer que vocês participem e nos deem ideias. A gente vai fazer mais lives, a gente vai fazer mais séries, mais episódios, enfim.
Vamos para Joana Vrackrajek. Você tá xingando, é um craque. Ela já é um pouquinho depois, ela já entra no século XV, né? Inclusive, ela chegou a conhecer Lutério, ter uns fights com ele, deu umas brigas com ele. Ai, gente, é uma das mulheres que brigavam com Lutério. Não foi só ela que fez isso, mas hoje a gente tá falando dela. Eu achei interessante que essa Joana, ela é meio danadinha. Ela casou, mas ela enterrou 2 maridos. Ela não foi, meu Deus, sou beguina, sou santa. Não, ela gostava de casar. Fiquei chocada, passada. E o povo achando que ela ia morrer, ela ainda enviuvou, foi lá e casou de novo. Vou ficar sozinha nada. O pessoal achando que ela ia morrer, ela durou mais uns 15 anos. Amo. Olha nós, as mulheres, falando da vida das outras. Ai, gente, isso é fofoca histórica. Eu amo a fofoca histórica. Adoro. Essa é uma fofoca muito positiva. É pra orar. É fofoca pra orar, né? Ai, irmão, tô fofocando. É pedido de oração, né? Ai, meu Deus do céu. Então, ela já nasceu lá em 1457. Então, já foi no século XV mesmo. Ela não foi do século XIV. Ela nasceu lá. Nossa, gente, essas crianças. Ela também era do Círculo de Oração de Praga, não era? Ela também era da Capela de Belém. Ela saiu de lá e ela criou os irmãos. Como que é? A Comunidade dos Irmãos. Não é que ela criou, né? Ela entrou para a Comunidade dos Irmãos. E essa Comunidade dos Irmãos, ali na região de. Porque assim, acho que a gente não falou até agora, mas é importante falar. Que essas 3 mulheres viviam em Praga. As 3 estavam muito próximas geograficamente. E a Ana e a Agnes viveram próximas no mesmo tempo também. E a Joana veio um pouquinho depois. E a gente falando, é um dado importante para o pessoal se situar. Se você entrar lá no mapinha lá que eu falei do Frauen an die Reformation, foi assim que o Google disse que é para falar, gente. Não me julguem o Google. Você encontra elas 3 e elas vão estar bem proximinhas, assim, que elas viveram no mesmo lugar ali em Praga. E ela apoiou, ela era das 3, ela era mais ecumênica. Acho que foi uma progressão, né? Uma pessoa ali, aí foi uma que era mais aberta, essa aqui que foi mais ecumênica. E a Comunidade dos Irmãos, ela era uma comunidade muito perseguida ali naquela região, naquela época, exatamente porque ela não era católica. E ali houve um certo tempo que ela também não se dedicava muito com os reformadores, embora ela tivesse, principalmente com os luteranos, né? Porque, embora eles tivessem algumas questões reformatórias muito próximas, existiam outras que eram muito distantes. Então, essas questões teológicas ali no século XVI sempre dava briga, era sempre alguém xingando alguém, era sempre alguém deixando de falar com alguém. Aí surgiu uma nova denominação e era isso. Então, a reforma depois da morte do John Huss, ficaram os russitas, tá parecendo os calvinistas. Também. Depois do Calvino ficaram os calvinistas, daí ficaram brigando uns com os outros. Mas, enfim, e aí os russitas brigaram uns com os outros. Por isso que essa união dos irmãos foi criada. Então, lá se afastou um pouco da comunidade católica. E aí, essa comunidade, ela era muito, muito interessante, né? Que eles eram bem diferentões, assim mesmo. Mas é sempre essa galera que esse negócio aí é sempre diferentão, assim. A gente acha que não, acha que esses movimentos é recente, gente. Isso da história da igreja. Essa união nunca foi reconhecida, né? Por isso que foi reconhecida oficialmente. Por isso que havia muita perseguição, né? Em 1504, diz aqui que algumas casas de reunião foram fechadas à força, os irmãos foram reperseguidos, né? E a Joana foi perseguida também, porque naquela época ela não era efetivamente da união dos irmãos, porque eles não aceitavam nobres, e ela era, de certa forma, nobre. Depois eles vieram a aceitar os nobres. E é muito interessante porque, assim, ela não tinha entrado para a comunidade por várias dessas questões, e ela não tinha declarado o apoio abertamente. Mas ela acabou entrando oficialmente em um determinado momento dessa perseguição que ela declarou o apoio diretamente. Em 1512. Em 1512, ela tornou-se oficialmente uma irmã membro da unidade dos irmãos. E participou da Santa Comunhão. Acho tão engraçado Santa Comunhão. E é engraçado não, e é muito interessante porque o primeiro marido dela, ele também não poderia aceitar, ele não fazia parte da comunidade dos irmãos, mas ele dava muito apoio, inclusive apoio financeiro. Ia dizer isso agora. O marido dela ajudava financeiramente, né? É o primeiro marido esse, né? O primeiro. E depois que o primeiro marido dela morreu, ela continuou usando do dinheiro dele para dar apoio financeiro para a comunidade dos irmãos.
Então, assim, ela deu um suporte financeiro, e isso é muito importante, gente. Eu acho que isso é muito importante, porque não tem coisa que, né, não dá. Estrutura precisa mandar. Normalmente, essas comunidades, elas, via de regra, eu não pesquisei especificamente sobre essa comunidade, né? Então, estou especulando. Mas eu acredito que o envio de missionários era uma constante, porque é característico desse tipo de comunidade ter um envio de missionários. A gente não pode esquecer que havia perseguição, então com certeza não era uma comunidade de nobres, então não tinha gente com dinheiro, eles precisavam desse apoio financeiro. Sim, então, eles depois aceitaram os nobres, eu acho que justamente também por causa disso. E nesse período que os hussitas brigaram, né, entre eles, porque tinham várias comunidades, né, vários movimentos hussitas, e depois que eles brigaram, a Boêmia voltou a ser da religião de Roma, né, voltou ao catolicismo, e essa união foi criada justamente porque eles não aceitavam isso. Então, eles se desligaram totalmente, e durante a Guerra dos 30 Anos, teve o período da Guerra dos 30 Anos, e os resquícios dessa união dos irmãos foram lá para Morávia, viraram os morávios, né? Então, a gente vê os resquícios dessa comunidade lá nos morávios, que são os responsáveis pelo envio dos missionários, que é o que você estava falando, que era necessário, né, o dinheiro. Até hoje é necessário para as nossas igrejas o dinheiro, né, o auxílio financeiro, porque principalmente nesse período de pandemia, não só para auxílio de missionários, mas para auxílio até do próprio povo ali que frequenta a igreja, que às vezes está passando por um momento de dificuldade. Exatamente. Porque, gente, comida você sempre tem que comprar, roupa você sempre tem que comprar, passagem você sempre tem que pagar. Então, a gente tem que manter, né? E na minha igreja a gente fez bastante isso, sabe? A gente ainda está em campanha de entregar cesta, de arrecadação de alimentos, de arrecadação financeira. Então, isso é característico do cristianismo, né? E eu acho muito interessante, só uma coisa assim, uma informação completamente aleatória, mas eu não sei se é para aliviar a consciência, mas a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem uma estrutura de obras sociais gigantesca. Tem projetos com prostitutas, projetos com moradores de rua, e são coisas muito legais, assim, sabe? Então, assim... Mas faz, não, brincadeira. Pode fazer se você quiser. Ou não, fica aí. A igreja poderia fazer mais, mas a igreja não está parada, ela continua fazendo, né? Onde o governo não chega, onde a ONG não chega, a igreja chega de alguma forma. Isso é característico do cristianismo, assim. É característico de Deus, porque a gente vê isso desde o Antigo Testamento. Tinha o ano do jubileu em que as terras eram devolvidas, em que você teve que se vender como escravo para pagar dívida, você voltava para sua terra, que você teve que vender porque você se endividou. Então se a gente olha lá no livro de Ruth chegou lá, voltou para Israel, ela tava a Noemi? A Noemi. Virou Mara. Ai, gente, a Noemi. Que vergonha. Né? Ela virou Mara porque ela tava amarga. Ainda bem por causa da morte do marido e dos filhos. Imagina uma vergonha dessa, não lembrar o nome. Mas, assim, não falou, eu fiquei na dúvida, mas eu acertei. Então, ela já era uma senhora de idade e elas não tinham marido, não tinham como sustentar, elas iam para os campos para pegar o que o pessoal deixava, porque era, por lei, você tem que deixar algumas espigas, algumas coisas. A lei da respigadura. Para a galera que não conseguia. Então, isso tá no DNA da nossa fé. E se uma comunidade não faz isso, tá errado. Então, e eu acho que esse é característico dessas comunidades, que elas são menos institucionalizadas, elas observam isso de maneira mais clara, porque eu acho que não tem outras atividades para preencher, assim, né? Então, não tem 50 mil departamentos numa igreja de 1.500 membros, então ela consegue enxergar a necessidade das pessoas mais fácil e consegue atender a necessidade das pessoas mais fácil. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Fonte, vozes na minha cabeça. Não, e assim, até falando da história das mulheres na Boêmia, elas podiam se livrar, né, dos bens que possuíam. Então, entre os apoiadores da entidade fraternal, né, da União dos Irmãos, tinha muita doação de mulheres. E aí tem várias mulheres aqui que eu não sei pronunciar o nome, mas é citado pelo menos umas 5 mulheres que doavam, né, as suas posses constantemente para manter
essa união. Era realmente uma coisa de se doar mesmo e de entregar. E isso é muito interessante, porque assim, a Joana, ela casou 2 vezes e ela estava sempre ali, e ela viveu para isso, né? Ela matou no peito uma causa que estava sendo perseguida. Ela foi associada eventualmente, e aí ela falou, não, eu apoio mesmo, e entrou pro negócio. Então ela foi muito corajosa, Claro que do primeiro marido dela, ela tinha um respaldo financeiro constante, mas depois que ela enviou, ela continuou, e depois ela casou de novo e continuou. Então, ela foi uma mulher muito corajosa, ela foi uma mulher que foi e bateu de frente e viveu Mesmo o luto não parou ela, né? Mesmo o luto não parou ela, as adversidades não pararam ela continuou. Então você vê, é muita coragem, gente. É muita energia, é muito amor. E eu acho que não amor somente por Deus, como se isso fosse pouca coisa, né? Mas demonstrar um amor prático para os irmãos ali da sua própria comunidade, de você estender auxílio para esses irmãos. Isso é muito incrível, assim, muito incrível. Eu acho que isso é muito sensacional, porque a gente deixa de ser egoísta quando a gente faz isso, né? Você tá abrindo mão de algo que você poderia fazer para você, para fazer para outra pessoa que tá sofrendo mais. Então, isso é cristianismo. Isso é ser crente demais, cara. Quando eu crescer, eu quero ser crente assim. Isso é cristianismo. E aí, falando até das mulheres, as mulheres falam aqui que as mulheres dentro dessa comunidade, elas não podiam, né, por exemplo, pregar tão abertamente por causa da perseguição que eles sofriam por não ser uma comunidade oficial, mas elas trabalhavam muito com louvor, e olha que bênção, louvor com cunho teológico, não é o louvor que a gente vê hoje só emocionalismo, e isso era muito importante por causa do papel educacional que essas mulheres desempenhavam, né, na comunidade. E era uma comunidade um pouco mais igualitária nesse sentido, né? Porque por ser uma comunidade de estar sendo constantemente perseguidas, então, às vezes, elas não tinham pessoal para fazer as coisas, né? Então, era uma questão de fazer com os recursos que eles tinham. Não, e provavelmente, gente, os homens matavam os homens. Os homens sempre morrem, eles morrem mais que as mulheres, né? E isso eu tô falando, né, quando a gente vê na internet por que os homens morrem mais, a gente vê algumas barbaridades. Mas até justificadas. Né? Até parece aqui as presbíteras irmãs, né? Que pelo fato da perseguição, às vezes essas mulheres precisavam assumir algumas responsabilidades sociais e educacionais, né? E elas eram chamadas de presbíteras irmãs. É óbvio que no presbiterianismo jamais existirá uma presbítera, mas era como elas eram chamadas na história. Então, você vê, elas estavam ali dispostas, porque... E eu acho que isso também faz parte de você ser cristão, de que você está na linha de frente quando é preciso. Então, você tá... E para essas mulheres estarem ali, elas tiveram algum preparo, porque não era do nada. Não era do nada. Então, essas mulheres, elas estavam sendo preparadas de algum modo, e eu fico imaginando a qualidade do ensino que tinham essas comunidades, e de como elas faziam isso quando elas podiam, para essas mulheres estarem preparadas. Então, eu acho que isso pavimentou muito do futuro de educação também, né? Lógico, foi uma comunidade que inicialmente não aceitava nobres, nem muitos acadêmicos, mas ela foi se abrindo depois. Então, pessoas nobres, pessoas mais com mais estudos, com mais conhecimento, elas foram adentrando essa comunidade, foi mudando certas coisas, e acho que a educação foi uma delas. E eu acho isso muito interessante, porque assim, os homens estavam sendo perseguidos, os homens estavam sendo mortos, porque em muitos lugares eles não davam muita atenção para as mulheres, e eram elas que ficavam para trás, e eram elas que matavam no peito as responsabilidades que precisavam ser feitas nas comunidades. E trazendo até para os dias atuais, é super importante essa questão a Bíblia ensina que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, mas não só isso, às vezes tem muitas mais novas que têm o conhecimento que às vezes aquela mulher mais velha não teve oportunidade, trazendo para os dias atuais, de caminharmos juntas, sabe, de andarmos juntas. Por exemplo, a Beth, acho que eu devo ter 10 anos a mais que você, e eu aprendo com a Beth... Não é tudo isso, mas é quase isso. Mas não vamos revelar as idades agora nesse momento, porque eu sou jovem e tenho cabelo colorido.
Ninguém é cringe aqui, ninguém é cringe. Essa geração ninguém é cringe. Mas isso é tão importante, né? Essa questão de mulheres caminharem juntas, né? Eu vim de uma igreja em que eu era líder de jovens e mesmo depois de casada, eu me sentia jovem e eu andava muito com os jovens. E hoje eu congrego numa igreja onde me chamam de senhora, e eu faço parte das senhoras. Para mim é muito novo, é muito diferente, mas como eu aprendo com elas e como elas também são gratas em me ouvir, né? E me dar a oportunidade de ouvir uma pessoa mais jovem. E isso é muito legal, essa questão da troca entre as mulheres, né? O que uma mulher pode aprender com a outra. E não só ficar reparando uma na outra, né? É o que a gente ouve muito por aí. Infelizmente. Mas eu acho que isso também é um pouco de exagero. Ou não. Acho que depende. Vamos colocar um depende aqui para não ofender as irmãs. Vai que as irmãs têm um relacionamento saudável com outras irmãs. Fica, não, mas a minha família não é assim. Tá bom. Vareia. Vamos colocar aqui vareia. Deus abençoe você, querida. Continue assim, preserva. E a biografia da Joana, ela fala também que a ajuda das mulheres no financiamento da gráfica também foi extremamente importante, que foi o que você citou sobre os mapas, né? Sim, assim, elas não só imprimiram e fizeram coisas eclesiásticas, e coisas eclesiásticas foi uma ótima expressão, né? Elas não só produziam material cristão, material eclesiástico, mas também material não cristão para conhecimento geral. Elas imprimiram mapas, por exemplo, e tinha uns que tinham umas imagenzinhas, umas ilustrações, que era uma super novidade, assim. Então, o financiamento que eles tinham e o que eles começaram a promover ali a partir do século XVI era uma coisa muito interessante e era muito rico. E isso traz também para a gente que a igreja ela não tem só um papel. A igreja militante, que é dentro da teologia sistemática, a gente tem esse termo, que é bem diferente do militante que a gente está acostumado a ver aí no Twitter. A igreja militante, ela está aqui para militar em favor do reino. E quando a gente olha para a Bíblia e a gente observa o povo de Deus e a forma como Deus interviu na história, a gente vê que não é exclusivamente no meio eclesiástico, ele vai extramuros, ele vai para fora da comunidade, ele aponta outras coisas. Então, são questões para o público em geral, crente ou não crente. Né? E fala assim que foi publicado o primeiro manual ginecológico para as parteiras com fotos. Então, olha que contribuição. Né? Eu achei isso sensacional. Cristã, financiado por mulheres cristãs. Então, isso é muito incrível, porque assim, é um avanço medicinal em pleno século XVI. E quem fala disso? Né? As pessoas elas não costumam. Quem fala disso? A gente. A gente, porque a gente fez o Mulheres Relevantes e você vai estar aqui sábado que vem para assistir o episódio 2, porque esse é o episódio 1. Mande comentários, sugestões e dê seu like antes de terminar. Cara, e é muito incrível a gente conhecer a história do cristianismo. Eu sou apaixonadíssima, ansiosamente, estou esperando terminar meu mestrado para começar a minha especialização em história do cristianismo. E aprender cada vez mais. E, cara, tem muita coisa boa ao longo da história, são muitas pérolas que a gente tira. E a gente aprende e a gente olha, cara, dá para eu fazer isso, dá para eu fazer aquilo. E eu, particularmente, estudando mais para essas mulheres, para falar delas hoje, eu comecei a repensar nas coisas que eu tenho feito e na forma como eu tenho agido na minha comunidade. Não que eu faça pouca coisa, eu também sou líder de jovens, eu também atuo na área de ensino dos jovens da minha igreja e tudo mais. Graças a Deus eu tenho esse privilégio de usar o meu conhecimento acadêmico para servir a minha comunidade local. Mas porque não é só academia, porque a gente precisa atuar nas comunidades, né? Ter a experiência ali, é ali que acontece o cristianismo efetivamente, não é só nos nossos livros, e eu vou falar isso sempre, porque o nosso canal é Teologia para a Vida, inclusive nosso blog também tem textos ótimos, Teologia para a Vida. Então, é algo realmente a se repensar. Eu também fiz a mesma viagem que você, Beth. Eu olhei as mulheres e olhei para mim mesma e falei, o que está faltando eu fazer? Eu acho que eu posso fazer mais. Como eu posso melhorar? Como eu posso contribuir mais com a minha comunidade? Porque essas mulheres viviam em comunidade, atuavam em comunidade.
elas não tinham aqui o YouTube para falar. Era pé de fábrica, Porque assim, antes da gente vir aqui na internet e falar e produzir, a gente tem uma vida eclesiástica, um contexto de igreja local há muito tempo, há anos. Eu tô na minha igreja, vai fazer 4 anos daqui a pouco. Então, é um tempo só nessa igreja que eu me converti a bem mais. Então, graças a Deus, eu tenho espaço para servir na minha igreja. Os dons que eu tenho, eles podem ser usados. E eu quero fazer mais mesmo, porque, graças a Deus, eu tenho mais para gastar. Se tem mais para gastar, vamos gastar. Pois é, eu tô nesse mesmo ritmo. Eu tô feliz porque eu tô podendo usar tanto a minha formação, né, em teologia, quanto a minha formação em publicidade. Então, isso é a primeira vez que eu utilizo a minha formação em publicidade para ajudar na igreja, e isso me dá um prazer, assim, absurdo, porque é um dom que não é, teoricamente, teologia, mas é publicidade. Então, nesse tempo de pandemia, as igrejas necessitaram dessa mão de obra e muitas delas não conseguiram ter, e eu sou feliz por poder contribuir. E isso faz com que a gente tenha um prazer porque não é remunerado, é o prazer da doação, é o prazer de poder estar auxiliando a sua comunidade, a sua igreja. E eu fico imaginando que essas mulheres, elas também tinham essa convicção, e eu acho que, para além do prazer, eu acho que a gente tem a convicção do nosso dever de fazer isso, né? Eu acho que, infelizmente, algumas pessoas, elas não olham para suas igrejas como um lugar para servir, mas como um lugar para serem servidas. E eu acho isso muito triste, porque você está deixando parte do seu serviço, está enterrando o seu talento. Eu não sei fazer nada. Irmão, eu tenho certeza que você sabe fazer alguma coisa. Recolher um lixo do banheiro, você sabe, eu tenho certeza que você pode fazer. E, em última instância, isso é para glorificar Deus, que é o nosso fim. Né? Qual é o principal fim do ser humano? É glorificar Deus, é ter prazer nele e glorificar Deus. E servir o seu corpo, fazendo parte do seu corpo, é a forma que eu acho mais incrível. Então, sim, olhando até essas biografias citam muito Gálatas 5:6, que é a fé movida pelo amor. E a Bíblia até fala que, filhinhos, não ameis apenas por palavras, mas ameis por atitudes, né? Faça alguma coisa pelo seu irmão se você está dizendo que você ama, né? Então, não ameis só por palavras, mas ameis por atitudes, e não é só ir lá e dar um abraço no irmão, é mais que isso, é cobri-lo, é alimentá-lo, é dar ouvidos, né? Investir tempo. Sim, né, naquela discipulado pessoa. É investir tempo, né? Discipulado é você dividir a vida com a pessoa, né? E quando você vê, eu tenho uma amiga queridíssima, que é a Carol, e quando a gente começou a andar junto, éramos meninas de tudo. Mas eu sou a best. Para de ser ciumenta, menina. Para de ser ciumenta. Então, quando a gente começou a andar junto e a gente começou a dividir a vida, a gente já brigou, a gente já fez um monte de coisa, mas em grandes momentos da vida uma da outra, nos últimos anos, a gente esteve presente. E a gente, mais que amigas, friends, mais que irmãs sisters. Então, isso é muito gostoso de ver, e a gente é da mesma igreja. Então, eu fico imaginando essas mulheres acompanhando outras mulheres e vendo elas crescerem, vendo elas amadurecerem espiritualmente, e a gente poder falar de coisas assim, de falar da vida, e poder falar de assuntos espirituais, e isso é muito edificante, isso é muito bom. E só quem tem amigos próximos e que acabam se discipulando uns aos outros, eles sabem como é. Ouvir, às vezes, a gente não consegue se ver há um certo tempo, e a gente nem mora tão longe assim, mas é que a nossa vida é maluca. Mas, assim, a gente tá sempre trocando mensagem, áudio de 3 minutos que eu fico te mandando. A Beth não manda áudio, são podcasts. Podcast da Mary Helen. Eu falo rápido, não dá pra ouvir velocidade 1,5 e velocidade 2. Não dá, eu sei que já tentei, não dá. Então, assim, a ideia de acompanhar os seus irmãos em Cristo e estar perto deles e entender a forma como você pode servi-los, entender a forma como você pode glorificar Deus através deles e Deus ser glorificado através de você, é incrível, cara, é incrível, é incrível. E eu vejo na vida dessas mulheres pessoas que dedicaram a sua vida, que arriscaram a sua segurança, pessoas que desprenderam do seu dinheiro, pessoas que fizeram várias coisas, e isso é
é incrível, assim, sabe? E que abriram mão de ter um amor, né? Que não casaram. Veja bem. Pois é, o dom do celibato aí. Tem pessoas que não têm o dom do celibato, né? Se tem, é imposto da força. Pois é. Tamo Mas aí. enfim, Beth, eu tô muito feliz de estar nessa série com você. A gente vai ter muitas outras coisas para fazer. E você que acompanhou a gente até agora, fique conosco, acompanhe as nossas séries. Não teremos só Mulheres Relevantes, temos outros sermões no canal, temos outras aulas bíblicas. Vamos trazer mais novidades. Nos mandem sugestões, fiquem conosco. Dê seu like aí, compartilhe esse link com outras mulheres e com outros homens também, para que eles possam aprender. E é isso. Muito obrigada, Beth. Eu amei, eu tô amando, eu tô muito feliz. E até a próxima. Grandes viagens marítimas de descoberta das Américas. Então, o Brasil é descoberto em 1500 ou colonizado em 1500. E alguém está atrapalhando a nossa gravação neste momento. Mas a gente fica aí porque eu vou cortar essa parte, peraí. De boa. Alô? Vamos. A Ana, ela nasceu em... Ai, gente, dá pra ouvir o carro velho daí? Um pouquinho. Mas tudo bem, faz parte. Vou tentar falar mais alto. A Ana von Freiburg, ela nasceu em 1370. Ai, tô ficando irritada. Que porcaria de carro velho, mano. Pelo amor de Deus, você vai alucinar, que ela tá velha. É porque você... Olha, nem vou falar onde você mora, só pra ninguém aí te perturbar e ninguém te fazer bullying. Você mora na Zona Norte. Você não vem não, que você não mora no Higienópolis não, hein? Você pode parar. Não é Higienópolis, nem é Moca que você mora não, nem Morumbi. Hein? Pois é, não é. Pode parar com a zoação. Nem na Consolação. Enfim, a Agnes é muito interessante. Vou ver se eu consigo falar o nome dela. Coloca aí, Denise. Agnes... Coloquei. Eu travei no... É que esse S com esse acento em cima não é uma coisa muito normal pra gente. Eu não sei o que significa, né? Fonoaudiólogas choram nesse momento. Né? Eu gosto de saber que crente pode ser rico, porque me dá esperança. Duas. Veja bem, um dia, quem sabe, eu chego lá, né? Talvez não chegue, né? Porque a gente escolheu humanas, não é mesmo? Mas tudo bem. Teologia. Mas é por isso que eu fiz publicidade antes, porque agora eu tô rica. Só que não. Tô falando de Paris, inclusive, que tô confusa porque o fuso horário tá diferente. Então, eu me casei, eu herdei os livros do meu marido. Tá aqui desse lado. Eu herdei os livros do meu marido. Gaspar também. Assim, Gaspar também, né, amor? Ai, para. Ai, gente, mas peraí, meu celular ficou cinza. Peraí. Quer dizer que deu 10 horas. Sabe o que quer dizer isso, Denise Carlos? O que quer dizer? Quer dizer que 10 horas... Jesus vai voltar. Tô com medo. Eu tô aqui e não fui. Que tá na hora de desligar o celular, porque já tá dando meu horário de mexer no celular. Já tenho hora pra essas coisas, porque eu sou viciada. Aí tem que mandar no vício. Aí meu celular fica cinza, que é hora de falar, opa, vamos estar parando. E aí às 11, todas as redes sociais, elas apagam tudo. Fica tipo a calculadora só pra mim. Entendi. Enfim. E a Agnes? E a Agnes, ela era carismática, entendeu? A irmã que ia ela ia na Assembleia, ela ia na Presbiteriana. Enfim. Eu tô gravando. Até esqueci, perdi o que eu tava falando aqui hoje. Era uma comunidade muito influenciada por Johannes Huss, João Huss. O João Huss. O Joãozinho. O Gansinho. É isso aí. É sobre isso, gente. É sobre uma complementar a informação da outra, porque eu tinha esquecido disso tudo. Tô olhando aqui na minha cola, Best. No meu ponto, ouvi no meu ponto. Oh, meu Deus do céu. Chama o Luciano Huck, gente. Essa menina vai falar, tá vendo, embora.